Graça e paz, igreja. Amém? No livro de Mateus 6, resumidamente nos diz assim, nem precisa abrir porque não é esse o foco, mas ele diz assim: quando for orar, entre no seu quarto e ore em secreto. Eu não sei como vocês oram no dia a dia, mas eu costumo entrar no meu quarto, trancar a porta para ninguém me interromper, fecho a cortina se tiver sol, deixo tudo escurinho, coloco uma música bem baixinha e começo a orar. Eu gosto dessa forma. Eu queria que nessa noite fosse um pouquinho assim, se puder abaixar um pouquinho a luz, eu vou agradecer. Eu gostaria de me sentir nessa noite como na minha casa, assim, como quando eu estou orando, quando eu estou conversando com Deus. Eu queria nessa noite um momento de um pouco mais de intimidade. O Elifas, eu pedi ele para cantar novamente o refrãozinho dessa música, só um pedacinho, aquela que ele diz assim: o que é que os anjos veem? Os anjos vêm e os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Os fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? Os fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? Nem sempre as coisas em nossas vidas acontecem como desejamos. Às vezes tudo dá errado. Às vezes a semana não é boa, é uma loucura total. E eu ouvindo essa música, eu pedi para tocar de novo porque eu venho ouvindo essa música com bastante frequência. E quando eu estou ouvindo, eu fico imaginando o que os anjos estão fazendo, o que eles estão vendo, como eles estão se comunicando. Sei lá, eu vou para outra dimensão no momento. A única coisa que me vem na cabeça, assim, de quando tudo está dando errado, é o refrão dessa música. Que eu começo dentro do meu quarto devagarzinho, só santo, santo, santo. E quando nada dá certo, aí me vem: a tua graça me basta, a tua graça me basta. Eu estou há 2 semanas entre idas e vindas em hospital. Fui parar 4 vezes no hospital em 2 semanas. Fiz exame de sangue, fiz ultrassom e por aí vai. Os médicos não acharam nada. Encare como queiram. E hoje eu estava em casa antes de vir para cá, enrolado no meu edredom, trancado no escuro. Tomei um remédio que estava com uma enxaqueca terrível e vontade de vomitar. A pressão baixou um pouquinho. Aí a Tuti falou comigo: você vai pregar mesmo assim? Fala com a Gaída que não dá para você ir. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas fiquei ali, quietinho. Aí eu falei: vou tomar banho. E quando eu fui tomar banho, eu falei: eu tenho que ir. Eu falei: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder sobre todas as coisas. Eu falei: que cristão eu seria de fugir nesse momento de adversidade? Eu falei: não importa, ainda que eu chegue lá febril, vomitando, arrastando, não importa, eu vou, porque eu tenho que acreditar que o Evangelho de Cristo, ele tem poder sobre todas as coisas. Então eu cheguei aqui obcecado essa noite. Quando eu vi que oração para cura e lá vai, libertação, eu falei: é isso aí que eu quero, é por isso que eu estou aqui. Eu falei: eu quero essa noite um pouquinho diferente, Senhor. Eu quero cura, eu quero libertação, eu quero o teu poder que salva, que transforma, que renova. Eu separei no livro de Romanos o seguinte texto, leia comigo, Romanos 1:16. Vamos lá. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Eu estava falando um pouco mais cedo com a Margarete, com a pastora. Eu falei, parece simples falar sobre Evangelho,
Mas às vezes a gente acaba se confundindo, tropeçando entre nossas pernas. E às vezes não sabemos explicar o que é evangelho. Às vezes a gente não entende o que é evangelho. Eu falei, Senhor, eu vou falar sobre o evangelho. O que é o evangelho? Eu quero esmiuçar, achar uma forma simples para falar. Eu vejo gente que está na igreja 10, 20, 30 anos. Eu falei isso ontem com o pastor Renato, que parece que não conhece a Deus, não na plenitude do seu poder. Fica anos na igreja e não consegue às vezes explicar o que é evangelho. Às vezes acredita num ser sobrenatural, num poder a mais, mas ele não conhece o amor de Cristo como um todo. Então eu falei, Senhor, como explicar? Eu olhei no dicionário e encontrei da seguinte forma: evangelho, conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. E a todo momento eu via em casa Cristo falando comigo, Senhor, o que é evangelho? E eu senti Ele falar, sou eu. O que é o evangelho? É minha vida. Fale sobre a minha vida. Fale do que é capaz, o que pode acontecer àqueles que creem, àqueles que buscam a mensagem das boas novas. As boas novas é que Cristo morreu por cada um aqui, mesmo sem merecer, pelos nossos pecados, para que possamos usufruir de um momento melhor, de algo maior. Então eu falei com a Margarete, eu vou tentar criar uma história lá em cima hoje. E me veio à cabeça a história muito famosa de John D. Rockefeller. Não sei quem conhece, mas durante muitos anos foi considerado o homem mais rico do mundo. Fortuna estimada em bilhões. Se comparado e fizer conversões hoje, daria trilhões. John Rockefeller nasceu num lar classe média, colocamos de tal forma. Seu pai ausente, não ficava em casa. Segundo os historiadores, era um fanfarrão. A sua mãe da igreja batista. E Rockefeller cresceu sobre os preceitos bíblicos. Ao longo da sua juventude, ele decide por estudar contabilidade. Faz um curso de 10 meses de contabilidade. Sentindo a necessidade e a ausência do seu pai, ele toma por decisão de começar a trabalhar ainda jovem, cedo. Ele começa a trabalhar num escritório administrativo. Trabalha nesse escritório por pouco tempo. Lá ele conseguiu aprender habilidades de cálculos de transporte, custos de transporte. E ele começou a desenvolver o seu espírito empreendedor naquele trabalho. Mais à frente, ele investe $4.000 na sua primeira companhia. Uma companhia de transportes de petróleo e querosene. Naquele período, nos Estados Unidos e em outras regiões, a iluminação, para que se tenha ideia, ela era abastecida através do óleo da baleia. Depois eles começaram a abastecer através do querosene. E ele se propôs a transportar esse querosene nos Estados Unidos numa quantidade muito maior por um preço acessível. Ele desafiou a lógica, porque ninguém conseguia transportar a quantidade que ele tinha oferecido até então. Mas ele aceita o desafio e vai para frente e dá certo. Como se não bastasse, ele vê um novo nicho no mercado. Preciso crescer mais, preciso empreender mais. Ele então tem a ideia de trabalhar com refinamento de querosene. Naquele período, seria um excelente negócio o refinamento de querosene. Afinal de contas, todas as casas eram abastecidas com querosene. Se não fosse um momento de crise naquele local. Muitas casas estavam pegando fogo, postos de gasolina pegando fogo, devido à má qualidade do combustível adulterado. Então ele se propõe, olha, comprem comigo que eu vou oferecer o melhor querosene dos Estados Unidos. E assim ele fez, criando a Standard Oil Company, a empresa dele que se tornou depois a maior dos Estados Unidos, primeiro bilionário americano. Mais à frente, vem novamente a crise batendo na porta de Rockefeller, onde ele tem como saída através de Henry Ford, o famoso Henry Ford, criador dos carros da Ford. Quando ele propõe a ele a fornecer a gasolina. Vamos sair do querosene. Por que ele teve que sair do querosene? A lâmpada, a luz elétrica foi inventada, Thomas Edison.
acabou com o negócio dele. Falou, bom, acabou meu negócio, eu preciso de criar algo. Conheceu o Henry Ford, criou o carro, bom, vou criar agora o combustível, a gasolina. Vou refinar isso e vender para ele. E daí ele consegue retomar os seus negócios. Mas a vida dele nada foi flores. Depois foi acusado por alguns de corrupção, de controle do mercado e por aí vai. Passou por depressão, problemas de saúde. Foi recomendado pelos seus médicos que viesse a descansar mais, aproveitar mais a vida. Depois de muito resistir, ele acaba por aceitar. Investiu bilhões em filantropia, criou universidades, Universidade Rockefeller nos Estados Unidos e outra também, na Califórnia. E assim, Rockefeller faleceu com mais de 90 anos de idade. Heróis para uns, vilão para outros. Assim como no nosso dia a dia. Sempre vão ter aqueles que vão nos enxergar como vilão e como herói. Pontos de vista diferentes. Porém, eu trago a história de um outro homem, chamado Emanuel, do Oriente Médio. Vai analisando. Cresceu numa família também, tranquila. Ao longo da sua juventude, resumidamente, tentar agilizar, ele se destaca nos negócios e assume os negócios da família de uma loja de móveis. Vai crescendo nos negócios, demonstrando o seu talento com o passar do tempo. E os seus pais vão reparando o seu talento diferenciado para lidar com gente, com pessoas. Ele tinha um talento nato. Então ele, por incentivo da sua própria mãe, dos seus próprios pais, ele resolve partir para a área motivacional, para a área autoajuda. Então ele, com seu talento em lidar com gente, ele consegue tratar as pessoas de uma forma diferenciada. Ele acabou alcançando por diversas pessoas, tornando-se famoso assim como Rockefeller, alcançando outras regiões da África, Ásia, Europa e América. Assim como Rockefeller, aos 33 anos, ele chegou ao ápice da sua carreira. Heróis para uns, vilão para outros. Mas o que nos torna herói ou vilão na história? Herói, resumidamente, poderia classificar aquele que é caracterizado por um ato heróico, por um salvamento. Tem aquele caso que aconteceu há uns anos atrás, do piloto Sully nos Estados Unidos, que pousou no rio Hudson e conseguiu pousar com louvor e todas as vidas foram salvas. Foi tido como herói americano, um ato de salvamento. A gente vê nos quadrinhos um herói, um ato de salvamento. Essa história última que eu contei desse empreendedor poderia ser uma história qualquer, de mais um empreendedor como o Rockefeller que eu contei antes. Poderia ser, se essa história que você prestou atenção direitinho, não fosse do próprio Jesus Cristo. Aquele que escolheu empreender em vidas. Aquele que escolheu empreender na minha vida e na sua. Quando viu que, todo mundo viu que a sua vida não dava retorno naquele investimento, Jesus falou, espera aí, dá, eu acredito em pessoas. Emanuel, Deus conosco, lembra do nome dele? Loja de móveis? Sim, carpinteiro de profissão. Esse era ele, que escolheu viver, passar por tudo que passou, passar pela cruz, para que hoje possamos estar aqui, para que o muro, a barreira que existia entre nós e Deus fosse quebrada, jogada por terra, e hoje possamos ter acesso livre e direto ao Pai. Amém? Só que o Evangelho, ele é poder para todas as coisas. Se você acreditar, ele vai curar, vai libertar, vai salvar, vai transformar. E nada pode parar a mão de Deus. A palavra de Deus é incorruptível, ela não muda, certo? Porém, existe um elemento que pode fazer com que esse poder não aconteça na nossa vida, não exerça na nossa vida. Existe algo que pode impedir, e este algo somos nós mesmos. Cristo se colocou à disposição a fazer algo, se for em concordância com a palavra dele, mas temos que aceitar isso. E algumas atitudes que temos no dia a dia impedem com que venhamos usufruir deste poder que Cristo tem para todos nós. Eu destaquei aqui alguns elementos que podem, de diversos no nosso dia a dia, nos afastar deste Evangelho, impedir que o Evangelho exerça o seu papel de transformação em nossas vidas. Um deles, eu coloquei aqui, é o conflito entre fala e prática.
Conflito entre fala e prática. Já viu aquela brincadeira do vivo morto? Geralmente criança brinca, vivo, morto, morto, vivo. Geralmente você fala vivo, aí a pessoa baixa, vai para o morto. Depois fala morto, aí a pessoa levanta e fica para o vivo. Sempre há uma contradição. Isso aí é um conflito entre fala e prática. É como se Deus falasse algo. Não faça, e você faz. É como se Deus não falasse nada, e você faz. Eu estou em dúvida acerca de uma tomada de decisão. Dúvida não é proveniente de Deus. Não faça. Mas você vai e faz. É a brincadeira do vivo morto. Conflito entre fala e prática impede que Deus venha agir. Veja o rei Josafá. Ele escolheu seguir os seus próprios caminhos em determinado momento da sua vida. Fez alianças, parcerias, que não eram da vontade de Deus. E fracassou. Um conflito ali ocorreu entre Deus e Josafá. Eu não mandei você ir, você fez aliança com quem não deveria. Mas a partir do momento que ele foi debaixo da obediência, após a oração de jejum, e Deus falou, vai contra os moabitas, que essa batalha já está vencida. Ele não precisou nem fazer nada. Ele só levou o exército dele, que por sinal era menor, levou ainda a banda, viu os outros se matando, brigando e ainda tocando a musiquinha para assistir o show ainda que Deus estava proporcionando. É assim que funciona. Então, queremos alcançar o poder de Deus? Então vamos passar a ouvir o que Ele de fato quer para nós e frear um pouco o nosso agir, a nossa prática. Assim, certamente iremos alcançar aquilo que Ele tem guardado para nós. Segundo ponto a se destacar é a mentira. Deus odeia a mentira, a língua mentirosa. Está no livro de Provérbios. Eu separei aqui um texto que eu achei bastante interessante, que é uma parábola judaica, verdade e mentira. Gostaria de ler com vocês rapidamente. Certa vez a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade, bom dia, verdade. A verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva e haviam pássaros cantando. Ao ver que realmente tratava-se de um bom dia, respondeu a mentira. Bom dia, mentira. A mentira prosseguiu. Está calor hoje, não? A verdade então falou. Percebendo de que você disse verdade pela primeira vez, vou relaxar. De fato está calor. A mentira então convidou a verdade para um banho no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse, venha a verdade, a água está uma delícia. Assim que a verdade, sem suspeitar, tirou suas vestes e mergulhou. A mentira saiu da água, vestiu-se com suas roupas de verdade e foi-se dali. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira, e por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E desde então, é por este evento que aos olhos de muita gente é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Achei sensacional. É verdade que é mais fácil aceitar a mentira. Eu estava vendo alguns especialistas falando que a mentira ela é confortante. A mentira gera um prazer diferenciado da verdade. Veja bem, e o problema maior é que dentro da igreja a mentira rola solta. Um exemplo, no hospital você tem um parente, um amigo, uma coisa qualquer. O estado dele de saúde é grave. Ele vai e pergunta para você, você acaba de saber o estado de saúde dele. E aí, o que o doutor te falou, é grave? Ah, nada não. O doutor falou que perdeu um rim, está com a costela perfurada, está tudo lascado. Não é nada não, está tudo tranquilo. É a mentira confortante. Geralmente mentimos de uma forma confortante para aqueles que dizemos que amamos. Eu não quero perturbar ele com os meus problemas, eu vou contar uma mentira. Deus coloca Satanás como pai da mentira, como aquele que geriu, aquele que deu à luz a mentira. Então ele não tem parte com isso. Então eu quero que o poder de Deus venha agir sobre minha vida, mas vou permanecer na mentira? Ou vou aceitar a verdade como ela é, nua e crua, doa a quem doer. Eu estava falando ontem com a Margarida que cada dia, por conta da nossa sociedade, questões das mais diversas políticas, seja ela qual for, se torna mais difícil pregar. Porque a verdade, como dita aqui na parábola, ela é cruel.
às vezes ela dói, ela machuca. Às vezes você fala alguma coisa para a pessoa e às vezes a pessoa entende como um ataque direto. Mas o Evangelho, ele é dessa forma. Deus quer nos consertar a todo momento, sem firulas, certo? Vamos lá, terceiro ponto. Alterar a palavra impede do agir de Deus. Eu comentei com o pastor Renato, com a Margarida ontem, sobre um pastor baiano, não vou citar o nome dele, mas facilmente vão achar, que ele, no livro, quer ver? Vou até pegar aqui, Mateus 13:1, até abrir aqui, vamos ver o que vocês vão entender nesse livro. Olha lá, 13:1. Tendo Jesus saindo de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. O pastor pregou baseado nesse texto, muito famoso. E ele prega baseado de que Jesus era rico, era um podre de rico, e que ele tinha uma casa na praia, e que antes, dentro do seu negócio da carpintaria, móveis naquela região demorava em média 1 ano para ser construído. Uma mesa demorava 1 ano para ser construído, mas com Jesus tudo mudou, por isso que ele se tornou bem-sucedido. Quando chegava um novo cliente, falava: eu preciso de uma mesa. Aí Jesus: precisa para quanto? Segundo a história dele, precisa para quando? Ele respondia: para 8 meses, pode ser? Você está atrasado, está pronto desde ontem. Diz ele que Jesus fazia assim, por isso ele se tornou rico, usava o seu poder, fazia a mesa como passo de marcha, comprou a sua casa na praia e morava na casa da praia. Tentando pregar e descer a goela abaixo a teologia da prosperidade, que é o que mais se prega, né? Eu vou falar dessa forma, que o meu Jesus era rico, que ele tinha casa na praia, que você também tem que ter, mas que para você ter, você tem que me dar. Alterar palavra. A Bíblia, ela é muito simples quando você quer simplificar. Quando você quer dificultar, ela vai se tornar difícil. Quando você quer ler debaixo do Espírito Santo, certamente você vai compreendê-la. Não precisa alterar. Deus não precisa da sua ajuda para transferir essa palavra, certo? Tem um Joseph, ele foi um marqueteiro no tempo nazista, na Segunda Guerra Mundial. Dizem que aquela frase, uma mentira contada 1000 vezes, se torna verdade, é atribuída a ele. Justamente reflete o momento de marketing que a gente está vivendo. A mentira contada 1000 vezes se torna verdade. A gente se envolve tanta mentira, em tanta coisa ruim, que às vezes acreditamos ser aquilo que na verdade não somos. E depois a verdade, quando vem à tona, vem a depressão, vem a angústia, vem os problemas, vem o mau caratismo e por aí vai. Que venhamos ser sinceros, para que Deus possa operar em nosso meio. Vamos lá, o medo. Medo impede também que o poder de Deus venha sobre você. Aquele medo covarde, por exemplo, o medo de evangelizar. Você quer que Deus opere, mas tem medo de pregar, tem medo de evangelizar. Geralmente a gente tem medo de falar com alguma pessoa e não sabe como ela vai receber aquela mensagem. Tem gente que é grosseira mesmo, tem gente que é ateu, que não crê, tem gente que é de outra religião, e a gente tem que aprender a respeitar isso. Não pode sair atropelando. Deus vai te dar a direção, vai te dar discernimento, e você vai ter o momento certo para agir. Eu lembro da história do Merdir. Ele é do Marrocos, mora no Brasil há 6 anos, em Foz do Iguaçu. Ele é de uma família rica, nobre no Marrocos, uma das mais ricas daquela região, islâmica, muçulmano. Ele então foi cursar teologia islâmica. No último período de teologia islâmica, na entrega do TCC, o trabalho dele, ele inventou de cutucar leão com vara curta. Leão é Cristo. Ele inventou de cutucar o leão com vara curta. No Marrocos só pode ter Bíblia nas universidades, para nível de conhecimento. Ele falou: meu trabalho de TCC vai ser comparar para destruir a Bíblia dos cristãos. Eu vou comparar a islâmica com a deles. Ele acabou acontecendo com ele, ele dá esse testemunho dele: fui tocado pelo Espírito e a graça me alcançou. Ele que saiu do Marrocos, mora no Brasil. Nem para a Europa ele pôde morar, porque a família dele era tão rica e conhecida que boa parte da sua família trabalha nas embaixadas, e ele seria perseguido, e ele é jurado de morte. E hoje ele mora aqui no Brasil. Ele não teve medo, mesmo diante da morte. Ele resolveu desafiar a morte. Assim tem que ser o nosso dia a dia. O medo ele vai fazer parte, mas só existe uma forma de romper com o medo, é enfrentá-lo. Quando decidimos por enfrentar o medo, nós vencemos. Um exemplo, medo de avião. A Tuti tem medo de avião.
mas ela enfrenta. Vai chorando daqui até lá, mas enfrenta. Eu viro para ela e falo, coloca o óculos escuro, não faz eu passar vergonha aqui não. Já andou 10 anos de avião, então tá chorando aí, não. Coloca o óculos escuro e vai dentro do avião. O meu sogro, ele tinha pavor de avião. Quando ele me conheceu, ele começou a andar de avião. Só andava de ônibus para ir para o Rio de Janeiro. Começou a andar de avião. Ele se tornou um louco. Eu falo que ele se tornou o maníaco do Eurico Salles. Porque ele olhava para o avião, ele já tinha a habilidade de falar, aquele lá é da Gol, aquele lá é da TAM. Ele se tornou um apaixonado, jogou o medo de lado, porque ele enfrentou. Aí eu falo, olha lá, Tuti, quem está chegando? É o maníaco do Eurico Salles. Ele ficava doido. Ó, tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de dentista. Bom, eu não gosto de dentista, só aquele barulhinho do dentista já me irrita, eu começo a tremer, começo a suar, eu fico nervoso, mas pelo menos uma vez por ano eu tenho que me submeter àquilo e passar por uma limpeza. Ou eu escolho aquilo, ou depois eu escolho gastar mais com implante, com a minha dentadura, o Corega Tag, e por aí vai. Então, é melhor encarar este medo do que sofrer mais lá para frente. Outro medo de médico. Eu fui ao médico semana e vi muita gente com medo de médico, e ele falou isso comigo. Ele falou, poxa, eu fico chateado quando alguém chega aqui e fala que tem medo de vir ao médico. Ele falou, eu amo tanto minha profissão, e quando alguém chega aqui e fala que tem medo de médico, eu fico triste. Não precisa ter medo. Aí eu falei assim, depende, né? Eu fiquei pensando comigo. Se for um urologista, depende da especialidade. Aí eu falei assim, bom, o que eu quero trazer para vocês é que não tenho medo de médico. Eu não preciso de um neurologista, mas se você precisar, vai. Depois você me fala, vai, eu vou criando coragem. Quando chegar a vez, eu vou. Mas não tenha medo de ir ao médico. Está mais barato ir no médico do que ser carregado no caixão com câncer depois. Medo de relacionamento. Homem é tudo igual. Eita, mentira! Homem não é tudo igual. Quer ver que não? É fácil quebrar esse mito. Tem homem barrigudo, tem homem magrelo, tem homem alto, tem homem careca, tem homem narigudo e por aí vai. Resumindo, homem não é tudo igual. Arrisque e vá para o relacionamento, seja feliz. É assim que tem que ser. Pare de ficar sofrendo em casa e se lamentando. Faça filtragem só, né? Por exemplo, homem pão duro não dá certo. Vou te dar uma dica para reconhecer um homem pão duro. É aquele que está disposto a gastar mais, mesmo que aquilo que ele tem que obter seja mais longe. Entende? Ele vai mais longe para obter alguma coisa, gasta com combustível, porque lá está vendendo mais barato o pão. O pão do lado da casa dele é 10 centavos, mas ele vai lá comprar no de 15, mas vai gastar gasolina para chegar no de 15. Esse é o verdadeiro pão duro. Ele está sempre disposto a gastar mais para economizar. Gente, fuja do medo. Enfrente tudo. Confie em Deus. No livro de Salmos diz, deleitai-vos no Senhor, e Ele atenderá ao desejo do vosso coração. Não tenha medo de nada. Encare os seus medos, e certamente o milagre vai acontecer. Tire a paranoia da cabeça de que algo ruim vai acontecer com você. Senão vai acontecer, você vai permitir que aconteça. Ontem a gente conversamos um monte de coisa com o pastor Renato ontem, e isso vai acontecer. Arranque isso de você. Por fim, outra coisa que vai impedir, e a grandiosa ausência de fé, incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como alcançar algo do Senhor se você não acredita na sua plenitude. Não tem que ser da boca para fora, mas tem que viver o Evangelho, viver aquilo que Ele deseja para a sua vida. Certo? Agora, o que atrapalha, o que está ali alinhado com a falta de fé é a ciência, porque às vezes a pessoa quer misturar ciências com religião e por vezes não dá para caminhar junto. Existe uma diferença ali. Nós vivemos pela fé, nós acreditamos naquilo que nossos olhos não podem ver. É claro que a ciência tem o seu papel, ela é importante, ela é relevante e por vezes ela vai nos ajudar a esclarecer algumas situações até relacionado à Bíblia. Agora nós temos que estudar, saber discernir aquilo que é bom e alimentar daquilo que é saudável. Mas eu falo o seguinte, eu já conheci muitos muçulmanos e o que eu sempre me peguei no início era o seguinte, eles falavam, poxa, mas você prega do seu Deus, mas eu também tenho o meu Deus. E aí, qual que é o verdadeiro?
Me explica agora. Tem que ser compreensível, tem que ter sabedoria nessa hora. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, é verdade. Vamos filtrar então? Trindade. Você vai encontrar em outros deuses minúsculos? Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Não encontra. Vamos tomar como base. Nossa essência, corpo, alma e espírito. Certo? Tomando isso como partida, a Trindade, vamos analisar tudo aquilo que nos cerca, que está ao nosso redor, a natureza. Se olharmos para a nossa natureza, aquilo que nos cerca, vamos enxergar o próprio Deus na sua Trindade. E vamos acabar com aquele paradigma de que Deus, do lado de lá, é o verdadeiro, facilmente. Um exemplo que eu separei aqui. Música. Como é que colocamos ela, classificamos? Melodia, harmonia e ritmo. 3 e 1. Estado da matéria, sólido, líquido, gasoso. 3 e 1. Base da matéria, partículas, prótons, elétrons, nêutrons. 3 e 1. Espaço, largura, altura, profundidade. 3 e 1. Tempo, passado, presente, futuro. 3 e 1. Tudo perfeito ao nosso redor. Tudo ao nosso alcance. Quer mais dúvida? Deus criou a natureza como Ele é. Não tem mais do que se questionar em relação a outros deuses. Ele provou que Ele é único e vai continuar provando através do seu Evangelho dia após dia. Basta você acreditar. Já estava terminando o tempo. Antes eu gostaria só de compartilhar. Veja bem. Quero que você abra comigo num texto, na sua Bíblia. Em João 4:13. Diz assim: replicou-lhe Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. O nosso planeta ele é composto por mais de 70% de água. O nosso corpo também é composto por mais de 70% de água. A água, ela é vida. Nós não conseguimos ficar muito tempo sem beber água, senão vamos falecer. Entramos em loucura. As plantas precisam ser regadas constantemente. Os animais precisam beber água. Tudo ao nosso redor depende de água. A eletricidade vem dos rios. A chuva molha a terra. Resumindo, a água, ela é vida. A água, se ela é de fonte duvidosa, ela gera morte. Se a água é de fonte confiável, ela gera vida. Ela gera transformação. Cristo se coloca nessa condição no nosso dia a dia, de ser a fonte de água que gera vida eterna. Ele se coloca na condição de que se você precisa, eu vou transbordar na sua vida de uma água muito mais limpa do que essas que consumimos no nosso dia a dia. É isso que Cristo quer propor nesta noite para nós. Veja bem, muitos aí conseguem ser como esse copo no seu dia a dia, seco e vazio. São auto-independentes. São aqueles que dizem: eu não preciso de ninguém. Não é a graça de Deus que me basta, a minha mesmo que me basta. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso dessa água. Existem aqueles que vão andar sempre com um tanque na reserva. Hoje eu vou para a igreja, bebo um pouquinho, fico durante uma semana e daqui a pouco eu volto e me abasteço um pouquinho mais. Existem os secos, o
tanque da reserva, e existem os sedentos que buscam por transformação, aqueles que buscam beber dia após dia e fala: Senhor, eu quero mais o teu poder. Então ele fala: ok, meu filho, é água que você quer? Vem até mim, pois estou transbordando de amor e vida para vocês. Sejam transformados nesta noite, sejam libertos, viva o Evangelho, alcance a graça que Deus ofereceu, ainda que de uma forma imerecida. Ele fala: ei, venha ao altar. Se você acredita que pode ser liberto, que pode ser curado, venha ao altar, que eu vou transbordar na sua vida. Tem um texto que fala em Romanos 8, que diz assim: porque eu estou certo de que nem morte nem vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade, nem coisa alguma ou outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Cristo espera por você nessa noite.